Chefe Carol Rocha. Agora a gente vai fazer um autêntico bolo de cenoura, daqueles caprichados, bem fofinhos. E claro, com farinha de trigo Venturelli. Vamos começar? Bom, então, primeira coisa do bolo de cenoura, um assunto sério, a cenoura. Por que muita gente erra no bolo de cenoura? Porque usa a cenoura por unidade, então a cenoura sempre tem que ser por peso. Aliás, tudo na confeitaria, o ideal é que seja por peso, porque a confeitaria é precisa, tem que ser exato. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a cenoura, os ovos, o óleo e o açúcar. Só bater. Olha só, esse primeiro passo para o bolo de cenoura, tá? Nunca bata a farinha de trigo dentro do liquidificador, porque isso pesa demais a massa, tá? A farinha, ela precisa mexer delicadamente. No bolo, principalmente, eu não posso desenvolver demais o glúten. Então, a gente precisa usar uma farinha que seja purinha, principalmente no bolo, tá? Uma farinha mais leve, uma farinha mais branca, mais fina mesmo, tá? E eu vou colocar a farinha de trigo. Mistura delicadamente, não precisa bater demais, o suficiente para dissolver toda a farinha aqui no nosso líquido, tá? E sempre ao final nós vamos agregar o fermento químico em pó. E por que ao final? Porque o fermento, ele age em duas formas, tá? Ele age diretamente no líquido, ele já começa a sua reação e começa a crescer o bolo, e ele age em alta temperatura. Então, se eu coloco o fermento junto com a farinha ou até mesmo no meio da massa e bato demais, ele acaba perdendo força na hora de ir pro forno, e é onde o bolo cresce e depois ele murcha, ele não tem muita estrutura, tá bom? Então aqui, ó, eu preciso... Misturei, ó, a farinha, vou colocar o fermento aqui no final, misturo delicadamente e já vai pro forno, tá pronto. Peguei uma forma de furo central, mais ou menos 20, 22 centímetros, untei com manteiga e polvilhei farinha de trigo Venturelli. Agora, ó, só colocar a massa. E direto ao forno. Forno sempre pré-aquecido para bolos, tá? Sempre. De preferência 160 graus ou então o mínimo que for aí na sua casa. Muita gente tem no forno o mínimo de 180, então deixa no 180. Sempre forno mínimo. Para poder o quê? Para o nosso bolo crescer de forma mais igual, mais reta e não estufar muito em cima, tá? Então vamos lá. 160 graus por mais ou menos 40 minutos. Bom, vamos lá. Enquanto o bolo assa, a gente vai fazer a cobertura, né? Vamos fazer um brigadeiro cremoso. E como se faz isso? Com mais creme de leite. Brigadeiro mole ou brigadeiro cremoso, brigadeiro fora de ponto. Na verdade, não é um brigadeiro cru, é um brigadeiro com mais creme de leite. Então, a gente vai colocar aqui, ó, na panela. Antes de ligar, eu vou colocar o leite condensado e o cacau. Cacau ou chocolate em pó. Então aqui, ó, o leite condensado e o cacau totalmente dissolvido. Isso sempre antes de ligar o fogo. É uma dica super legal porque se você liga o fogo e o seu leite condensado esquenta, ele vai ter mais dificuldade de dissolver o pó. Então sempre dissolva o pó com o fogo desligado e depois a gente liga. Aqui, ó, eu vou colocar metade desse creme de leite agora e a outra metade vai ser ao final para deixar a nossa calda mais fluida. Manteiga também e fogo. Outra dica importante pro brigadeiro, para não queimar, não grudar, não fazer pelotinha. Use uma espátula assim, ó, como essa, reta aqui, ó. De preferência de silicone ou pode ser até colher de pau, mas ela não pode ser oval, ela tem que ser reta para poder raspar bem o fundo da panela. Quanto mais a gente raspa o fundo da panela, mais esse cozimento ele faz por igual, porque o brigadeiro ele se cozinha por indução. Encosta na panela e aí a gente vai mexendo, raspando o fundo da panela
E o que tá cozido embaixo vai pra cima, o que tá cru vai pra baixo, tá? E sempre coloque uma panela grande para pouco brigadeiro, vai ser muito mais rápido. Se você lotar essa panela aqui de brigadeiro, vai ser muito mais demorado esse brigadeiro ficar pronto, ele vai cozinhar mais lentamente, tá bom? Então, sempre assim. Ó, pode usar fogo alto, não precisa usar fogo baixo. Brigadeiro em fogo baixo é um brigadeiro que fica puxa-puxa. Ele começa a grudar no fundo aqui, ó, fique bem atento para limpar bem o fundo, raspar, para não grudar. Sempre mexendo e rápido. Ó, tá começando a borbulhar e a pegar corpo, tá? Eu vou mostrar o ponto que tem que ficar, porque depois a gente vai acrescentar mais creme de leite depois que ligar o fogo, tá? Então assim, vocês nunca erram o ponto. Então deixa ele mais firme, desliga o fogo e acrescenta o creme de leite que faltou. Ó, o ponto do brigadeiro é esse, tá? Quando a gente passa aqui, ó, uma espátula, eu consigo enxergar o fundo da panela. Ele abre como se fosse um mar vermelho, ó. Ele tá voltando, mas bem pouquinho. Então, eu desligo. A gente vai querer um brigadeiro mole, né? Um brigadeiro para cobertura de bolo. Esse aqui já tá no ponto de você enrolar. Basta você esfriar e enrolar. Agora, como a gente quer um brigadeiro mole, ó, eu desligo o fogo, mexo mais um pouco para tirar todas as pelotinhas, alguma coisa que ficou. Ele dá um brilho bem legal. E aí eu venho e acrescento o restante do creme de leite. Ó como ele fica mais líquido, né? O bolo já está pronto, vamos tirar ele do forno. Olha só, como eu sei que o bolo está bom. Quando a gente pega uma faquinha, um palito de dente, um palitinho de churrasco, ó, espeta até o final e tira. Tem que sair limpo, quer dizer que está cozido e que não vai grudar nada aqui porque não está cru no meio. É isso que a gente deseja, tá? Então vamos lá, ó. Aqui antes de desenformar, a gente certifica que ele tá totalmente solto, em vez de virar o prato e só depois ver, tá? Então tá bem solto, tem que untar bem também, tá? Passar bastante manteiga, polvilhar a farinha Venturelli e aí depois a gente coloca a massa do bolo, então não tem segredo, tá? Com um prato em cima da nossa forma e desenforma quente mesmo, gente. Perfeito. Na hora de colocar o brigadeiro, ó, o brigadeiro tá cremoso, a gente vem colocando aqui dentro. E para finalizar, eu gostaria de colocar aqui, ó, se você quiser, você pode também colocar um pouquinho de cacau em pó. Fica lindo. Bom, pessoal, essa foi a nossa receita de bolo de cenoura fofinho e delicioso com cobertura de chocolate. E claro, né, feito com farinha de trigo Venturelli. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.